Muitas vezes nós ligamos a televisão ou abrimos o jornal e vemos uma notícia na seção de economia falando a bolsa subiu 3% ou a bolsa caiu X%. O que exatamente significa a bolsa subir ou a bolsa cair? Quando a gente ouve isso na imprensa, na verdade não estamos falando da bolsa como um todo, nós estamos falando de um índice. E agora vamos ver o que são os índices na Bolsa de Valores. Existem diversos índices que procuram representar o mercado como um todo, o segmento de mercados. Nesse caso, quando a gente fala a bolsa subiu, a bolsa caiu, nós estamos falando de um índice chamado Ibovespa, que é o índice principal da bolsa e que procura dar uma visão de tudo o que acontece no mercado. Assim como na inflação, a inflação é medida em índices. Então nós temos, por exemplo, o IPCA, o IGPM, que são médias ponderadas dos produtos mais importantes com mais peso na economia e que dão um número, um percentual. 2%, 3%, não importa. A gente fala que aquilo é inflação. Mas a gente sabe que a inflação não acontece por igual para todo mundo. Quando a inflação sobe 3%, não significa que todos os produtos na economia brasileira subiram 3%. O mesmo raciocínio vale para o índice. O índice Ibovespa, que é o índice principal, ele é uma média ponderada das ações mais negociadas, as ações que têm mais peso na bolsa, e ele representa aproximadamente 70% do mercado. Então, quando a gente fala a bolsa subiu 2%, nós estamos dizendo que o índice Ibovespa subiu 2%, isso não significa que todas as empresas subiram 2%. Algumas empresas subiram mais, outras subiram menos, outras não subiram e outras até caíram. Mas, no geral, o mercado se comportou dessa forma. Os índices, eles servem para dar essa visão geral, essa visão ampla do mercado. Mas, novamente, o Ibovespa não é o único índice. Existem outros índices, índices setoriais, vários índices aqui no Brasil, e que você pode conhecer todos esses índices acessando o site da BMF Bovespa. Lá tem uma descrição de todos os índices, a que setor eles se referem e do que eles são compostos. Os índices não são, como a gente pode imaginar, um privilégio da Bolsa brasileira. As bolsas mundiais também têm seus índices, e como nós, tem índices amplos que procuram dar uma visão do mercado como um todo e índices setoriais. Alguns índices amplos são bastante conhecidos, inclusive aqui no Brasil. Nós ouvimos falar na mídia, na imprensa, nos jornais, cadernos de negócio, na televisão. Então, alguns exemplos. Nós temos o índice SP500 dos Estados Unidos, da Standard & Poor's, que faz uma média do mercado americano baseado nas 500 empresas mais importantes do mercado americano. Nós temos o índice FTSE do Financial Times, que é da Bolsa da Inglaterra, de Londres. Temos o índice DAX da Alemanha. Nos Estados Unidos também tem o índice da Nasdaq, o índice composto. No Japão, o índice Nikkei 225 e muitos outros. Praticamente todas as bolsas têm os seus índices. E vale a mesma coisa. Quando fala a Bolsa Americana subiu 3%, 2%, geralmente está se falando do índice SP500 ou, por exemplo, do índice Dow Jones, que é um índice bastante conhecido lá, né? Bolsas, por si só, não sobem nem caem. Os índices fazem isso e as ações individuais fazem isso. Quando a gente ouvir, então, a bolsa subiu 2%, já sabemos que estamos falando do índice principal. No Brasil, Ibovespa. Relax.